Olá, professor, professora, aqui é o professor Evandro, do Tá Careca de Saber Concursos. Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso curso preparatório para a seletiva de professores do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo para a nossa aula de hoje, tá? Aula de Plano Nacional de Educação. Nós vamos ver algumas peculiaridades do Plano Nacional de Educação. Depois nós vamos dar uma olhada também no Plano Estadual de Educação, né? Também algumas peculiaridades, e depois nós vamos fazer um quadro comparativo para poder, fazer uma diferenciação, né, entre um e outro, para ver o que pode vir nessa prova aí que a gente possa estar preparado para enfrentar, tá bom? E por fim nós vamos trabalhar com as questões, onde nós vamos tirar as dúvidas e vamos colocar para frente esse conteúdo aí. Ó, Plano Nacional de Educação, a nossa aula de hoje, tá? A parte de legislação pedagógica, pessoal. E é um conteúdo direto ao ponto, né? É um conteúdo que você vê que ele é bem conciso mesmo, não é para encher linguiça, é para você ir direto ao ponto. Aí você tem, né, o Plano Nacional, os principais artigos, que é o que nós vamos trabalhar agora, as 20 metas, estratégia, prorrogação do plano, que houve prorrogação por mais um ano, né? É a primeira notícia de hoje, tá? Para você que está estudando. O mapa mental, bateria de questões e gabarito para você gabaritar nesse assunto. Tá careca de saber, né? Plano Nacional de Educação é arroz de festa. Cai mesmo em prova para professor, ok? Primeira coisa para se falar, né, pessoal? Não é qualquer coisa, não é um decreto, tá? Não é uma leizinha, não é uma resoluçãozinha. O Plano Nacional de Educação é uma coisa muito ampla, tá? É para um país inteiro, por 10 anos, pessoal. Então é importante a gente já, primeira coisa, é um plano decenal, decênio, 10 anos. E é uma lei, né? A lei 13.005 de 2014, que definiu as 10 diretrizes que você precisa decorar, tá? Você precisa gravar aí as 20 metas, tá bom, pessoal? Quem quer conquistar tem que entregar o seu melhor. Não adianta eu achar que eu vou conquistar alguma coisa na vida se eu não entregar o meu melhor, tá? Você precisa ser melhor que você mesmo. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você melhorando a cada dia, você vai chegar no seu objetivo, tá bom? Foi assim que aconteceu comigo e é assim que vai acontecer com você, né? Também aí nesse processo seletivo e depois, pessoal, por tabela, também se preparando para concurso público, né? A gente sabe disso e é assim que funciona, ok? Vamos lá, pessoal, principais artigos do Plano Nacional de Educação. Olha lá, a gente começa com o artigo 2º, tá? A gente fazendo uma seleção dos artigos mais importantes e já grifando para você. O seu material já está grifado, tá? Para quem gosta de tudo mastigado, né? Tá mastigado para você aí, para você começar a fixar na sua mente erradicação do analfabetismo, tá, pessoal? Tem que acabar, esse é o objetivo do plano, não é diminuir, tá? É erradicação do analfabetismo. Universalização do atendimento escolar, ou seja, atender todo mundo na escola. Sabe aquele negócio? Todo mundo na escola? É a universalização do atendimento escolar. Superar desigualdades educacionais, tá? Com ênfase na promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação, tá? Então, todo mundo tem que entrar na barca. Todo mundo tem que entrar nesse processo de superação das desigualdades educacionais. Melhoria da educação, aí entra a valorização de professores, valorização da educação como um todo, formação para o trabalho e para a cidadania, né? O aluno ele é preparado não só nos estudos, mas também para o trabalho e para a cidadania, né? Você tem os princípios da gestão democrática, a promoção humanística, aí tem meta de aplicação de recursos, tá? No tópico 8, ó, meta de aplicação de recursos, que vai ser proporcional ao PIB, pessoal, tá? Né? Proporcional ao PIB, a gente vai ver que vai ser até 10% do PIB. Você tem a valorização dos profissionais, aí entra também
que as metas são previstas no anexo desta lei com referência ao PNAD. O que é o PNAD? A Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios. O censo também vai trazer esses números para a gente poder avaliar o plano, tá bom? E o plano também foi levantado de acordo com essas informações do PNAD, ok? E aí por aí vai, né? Execução nacional do Plano Nacional, cumprimento de metas, monitoramento, avaliações são realizados pelo MEC, tá? Pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Você tem o Conselho Nacional de Educação também, que faz esse monitoramento, o Fórum Nacional de Educação, e a cada 2 anos, pessoal, ao longo do período, né, do Plano Nacional de Educação, que é de 10 anos, a cada 2 anos, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, tá careca de saber que o Anísio Teixeira é daquele movimento dos pioneiros para a educação de 1932, né, da década de 30, onde realmente houve uma revolução na nossa educação, né? A educação começa a ser vista de uma maneira diferente, de uma maneira social, já que a implantação do MEC na década de 30, enfim, né? Não vamos mudar o foco, é só para você saber que uma coisa está ligada à outra, tá? O INEP que faz o monitoramento desse assunto. A meta progressiva, né, poderá ser ampliada por meio de lei. Então, tudo que está ali de porcentagem de meta também abre um precedente de ser alterada pela lei, ok? Investimento público em educação, tá? Também está aí de roxo aí para você ver. Depois a manutenção e desenvolvimento do ensino, isso tudo no artigo 5º, né, pessoal? Tudo no artigo 5º, tá? E aí por aí vai. Aí vem o artigo 6º, a União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação, fique esperto, são 2. Fórum Nacional de Educação, né? Que, além da atribuição referida no caput, que é a realização, né, das conferências, o fórum acompanhará a execução do Plano Nacional e o cumprimento das metas. Olha o fórum de amarelo aqui, pessoal. Promoverá conferências nacionais, tá? Cuidado com conferências estaduais também, ó, regionais, que as precedem, tá? Verdinho, as conferências nacionais de educação, intervalo de cada 4 anos, a União, tal. Nós vamos correndo aqui para o que interessa. Estados, Distrito Federal e municípios deverão aprovar leis específicas para o sistema de ensino. Então, aí já entra o Plano Estadual de Educação, que ele está dando a dica aqui, ele está dando a deixa, né? O Plano Nacional dá a deixa para a gente montar o nosso plano estadual. O Plano Plurianual de Decisões Orçamentárias e Orçamentos Anuais de Educação dos municípios assegurará consignações e dotações orçamentárias. Então, a LOA, né, a LDO e o PPA, os planos orçamentários, vamos dizer assim, de onde vem a grana, eles serão destinadas para esse fim, né? Para que esse plano dê certo, ele precisa de dinheiro, tá? De orçamento. Então, os planos orçamentários estarão voltados para eles também, destinados, né? Aí vai, né, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, tá? Também do Estado e Município, uma avaliação da qualidade da educação básica, o SINAB, né? SINAES também. E você tem aqui, ó, quais são os 4 objetivos do Plano Nacional de Educação, pessoal, para a gente arrematar aqui, né? É universalizar o acesso à educação básica, tá? Elevar o nível de escolaridade da população, elevar a taxa de alfabetização, né? Universalizar a alfabetização, né? Acabar com a analfabetização. Melhorar a qualidade da educação básica e superior, ampliar o acesso do ensino técnico e superior e valorizar profissionais da educação. Então aqui tem objetivos bem específicos e bem objetivos para você já se ambientar. Aqui, pessoal, rapidamente as 20 metas e estratégias. Tá? O seu material está rabiscado, além de grifado, olha o que eu fiz com ele. Eu rabisquei para você, tá? Eu fiz ali, ó, uns círculos, uns quadrinhos, de uma maneira bem artesanal mesmo, tá? Para você ver que é assim que funciona. Você vai imprimir seu material, vai riscar,
né? Quanto mais você tarimbar esse material, menos você vai precisar lá na reta final olhar ele. Tá? Começa fazendo isso agora, não deixa para depois, pessoal. Eu fiz aqui para te ajudar, mas você tem que fazer também a sua parte, tá bom? Então, olha lá, o meta 1 universalizar, tá lá 50%, ó. Tá? Educação infantil, de 4 a 5 anos, e ampliar, né? Ele fala aqui, ó, até o fim do PNE, criança até 3 anos, 50%, ó, tá? Nas creches, tá bom? Então você vai universalizar a educação infantil de 4 a 5 anos e você vai ampliar no mínimo 50% da creche, ó, até 3 anos, tá bom? Aí vem aquilo, ó, universalizar, né, o ensino fundamental de 9 anos, com a população de 6 a 14 anos, a garantir pelo menos 95% dos alunos concluam em idade recomendada, e por aí vai, né, pessoal? Por aí vai cada uma das metas, ó, anotadinha para você, tá? Olha lá, universalizar na meta 3, ó, atendimento escolar de população de 15 a 17 anos, tá? E elevar até o final da vigência desse PNA a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Então você vai universalizar todo mundo na escola, tá? No ensino médio, né, pessoal? Ensino médio, 15, 17 anos, é a idade recomendada, né? Por isso que eles colocam. E você, a taxa de matrícula líquida, que é aqueles que ficam, né? Porque muita gente se matricula, mas sai, né? Abandona a sala de aula. A gente tem que manter uma taxa dessa e levar para no mínimo 85%, ou seja, segurar esses alunos, né? E a meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, né, aspectos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica. Então, para todo mundo, tá? Universalizar de 4 a 17 alunos com deficiência, altas habilidades, superdotação na educação básica, tá bom? Tá bom, pessoal? E ao atendimento educacional especializado. Preferencialmente, isso aqui é uma pegadinha de prova, tá? Preferencialmente em rede regular de ensino, tá? Não em lugar especial, mas dentro da rede regular de ensino. Isso aí é o que? Inclusão, né? Muita gente reclama, deve ter um atendimento especializado. Sim, tem casos específicos que precisam, mas no geral a orientação é que você mantenha esse aluno dentro da sala de aula, dentro das condições mínimas necessárias, né? Você tem a meta 5 aí de amarelinho, ó, alfabetizar todas as crianças, no máximo até o 3º ano do ensino fundamental, tá? Então, o 3º ano já tem que saber ler e escrever. E aí, por aí vai, né? A meta 6 é oferecer educação em tempo integral, no mínimo 50% das escolas públicas, ou de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica, tá? Da educação em tempo integral, né? Fica o dia inteiro na escola. A meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar de aprendizagem. E a meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, aquele raio, né? De 18 a 29 anos, né? De adulto, né? Alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano, né? Então, assim, aumentar a escolaridade, né? Tempo na escola dessas pessoas até 29 anos. Ok? A meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%, tá? Um número quebradinho, mas dá para gravar, porque é uma exceção, né, pessoal? Tá? Então, 93,5% a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais. Tá bom? Na meta 10, oferecer no mínimo 25% de matrículas da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. Então, 25% educação profissional. Pessoal, usa essa questão da cor, né? Pela cor você vai fazendo as associações aí e virando a página de cada assunto. Ok? E aqui tem, né, a meta 15, e nossa aula vai ficar muito extensa. Eu não vou até o final das metas, mas você pode acompanhar cada uma delas aqui no seu material, tá? Tá bonitinho aí, ó, na própria videoaula você também pode parar e dar essa conferida aí no assunto
né, do Plano Nacional de Educação, beleza? Bom, uma coisa que é importante frisar também, pessoal, é a prorrogação do Plano Nacional, que já saiu essa prorrogação na Lei 14.934 do ano passado, de 2024, e prorrogou até 31 de dezembro desse ano. Significa que as metas e diretrizes continuarão em vigor até essa data, tá bom? Maravilha. Tá lá assinado ali. Aí o mapa mental, né, pessoal, tá no seu material também, ó. O objetivo geral do Plano Nacional de Educação, as diretrizes estratégicas, né, os desafios e obstáculos que a educação enfrenta, né, vai enfrentar nesses 10 anos, ou já enfrentou, a base dela na Constituição, tá? Ela já está referida na Constituição, é importante que se diga. O financiamento que vem de acordo com o PIB, né, até no mínimo 10%, e o acompanhamento que é feito pelo INEP, né, pessoal? Tem aqueles outros órgãos lá, mas o INEP é o principal responsável. Aí, pessoal, um quadro comparativo entre o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação para você ficar bem preparado aí nesse assunto, tá bom? Então vamos lá, ó, o Plano Nacional de Educação a gente colocou de vermelho aí, tá? Para poder diferenciar. E o Plano Estadual de Educação a gente colocou de azul marinho do lado direito aí para você poder associar, tá bom? Então a base legal, tá? Onde que está isso na lei? Então tá lá, ó, base legal, lei no Plano Nacional, lei 13.005 de 2014, e o Plano Estadual de Educação, lei 4.621 de 2014 também. Lembrando, né, que aí já está no Plano Estadual, já foi prorrogado em 2024, e o Plano Nacional de Educação também já foi prorrogado, né, até 2025, melhor dizendo, né? Olha lá, os dois planos foram prorrogados, ok? Os dois eram de 10 anos, são de 10 anos, foi prorrogado por mais um, ficar 11 anos, né? A abrangência. Então, a abrangência do Plano Nacional é óbvio, né, pessoal? Nacional, todo o país, tá? Diretrizes para todo o país. Você tem a abrangência do Plano Estadual, óbvio, né? Para o estado de Mato Grosso do Sul. Diretrizes, tá? Diretrizes, vamos lá? As diretrizes, pessoal, vou ver se eu aumento um pouquinho aqui, ó. Isso. As diretrizes, aqui, isso. Aqui, ó. Tá melhor, né? Um pouco melhor. Vamos lá. As diretrizes, ó, erradicação do Plano Nacional, erradicação do analfabetismo, tá? Você tem a universalização do atendimento escolar, superação de desigualdades, melhoria da qualidade, enfim, tá tudo lá, né? Acima. Estão aqui as diretrizes. Olha as diretrizes do Plano Estadual, a mesma, mas adaptadas à realidade do Mato Grosso do Sul, tá? Você tem as metas, 20 metas nacionais, universalizar a educação infantil de 4 a 5 anos, da creche ampliar, né? Ampliar o EJA, garantir 12 anos de escolaridade, elevar a qualidade. Isso aqui é um resumo, tá? Aqui você tem adaptada e contextualizada as 20 do Plano Nacional no contexto estadual. Então você tem lá também o teu material, pessoal, a sua apostila só para Plano Estadual de Educação, para você poder fazer essa comparação. E lá também, na apostila de Plano Estadual de Educação, você tem esse quadro comparativo lá para você acompanhar, tá bom? O monitoramento, ó, isso aqui é importante. O Plano Nacional, INEP, MEC, Fórum, né? Olha só o Plano Estadual. Secretaria de Estado de Educação, Assembleia Legislativa, Fórum Estadual, tá? Conselho Estadual. Participação Social, Conferências Nacionais de Educação, fóruns, e a estadual, oficinas temáticas, tá? Polos regionais e por aí vai, tá bom? A publicação dos relatórios bienais, 2 anos tem relatório para o Plano Nacional de Educação pelo INEP, Instituto Nacional Anísio Teixeira, né? E a publicação de relatórios do Estado, relatórios em ciclos, tá? Aqui é bienais, aqui ele fala em ciclos. Acaba sendo ciclos bienais, mas guarde esse nome que é melhor, tá bom? 2015 a 16, 17 a 20, tá? 20, 21,
21, 22, ó, o 17 a 20 já dá 3 anos, né? Então eles não falam de ciclos bienais, apesar de que muitos deles é em 2 anos. Pela sede, tá? Sempre a sede, tá, pessoal? Então fique esperto. Aqui é bienal e aqui por ciclos, tá? No estadual é por ciclos e no nacional é bienal. É investimento, método de investimento público total em educação, 7% do PIB até 2019 e 10% até 2024. A meta equivalente adaptada à prorrogação, proporcional ao PIB estadual. Tá bom, pessoal? Então, esse é um mapa para você poder fazer a sua comparação aí entre um e outro, ok? Agora, meus queridos, nós vamos colocar isso tudo em prática nas questões, tá bom? Vamos para cima agora, que agora é questões, são questões para você ficar bem afiado aí para a sua prova. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Maravilha! Você tem a bateria de questões, né? Tá aqui, ó, para você poder acompanhar, ok? Vamos dar uma pausazinha para uma aguinha e já vamos para resoluções de questões. Vamos lá, meus queridos professores, professoras, vamos para a bateria de questões agora sobre Plano Nacional de Educação, tá? Tá lá no seu conteúdo, na sua apostila de Plano Nacional de Educação. Nós vamos bater com essas questões aqui, 10 questões para você fixar um pouco esse conteúdo. Lembrando que esse material, você tem 20 questões lá, tá? Você pode também se divertir com as outras 10 questões e conferir no gabarito aí para você não chegar despreparado nessa prova. Vamos lá? Tranquilaço, vamos lá para a questão número 1. Bom, nós temos aí, né, uma prova de 2025, tá? As opções abaixo apontam algumas das metas e objetivos da educação especial concernentes ao Plano Nacional de Educação, à exceção de uma. Assinale a alternativa. Então, ele está pedindo, exceção de uma, ele está pedindo é errada, né, pessoal? Então, a primeira coisa que você vai numa questão, né, eu sei que muita gente está careca de saber isso, né, mas é sempre bom reforçar, toma cuidado com o enunciado da questão, né? O direcionamento da questão é muito importante, porque ele pode pedir errado e você está olhando e marcando a certa. Então parece uma coisa bem normal, bem comum, mas faz toda a diferença, tá? Então essa questão aí, um tempinho para você resolver, tá? Vou dar um pause aqui. E qual que é errada aí, pessoal? Vamos lá? Olha a alternativa C. Tornar facultativa a inclusão no projeto pedagógico das unidades escolares o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos? É uma questão muito simples, apesar de ser a banca FGV, que é um dos bichos papão, né? Um dos bichos papões, ou o grande bicho papão do concurseiro, junto com a CESP, até mais, né, FGV, mas uma questão relativamente tranquila. Por quê? Pô, tornar facultativa a inclusão, a inclusão, pessoal, é obrigatória. A inclusão é preferencial, entendeu? Não pode colocar como facultativo. Então, essa alternativa está errada. Tá? Se você for olhar as outras, ó, vamos olhar só algumas. Generalizar a oferta de cursos sobre o atendimento básico
e educandos especiais para os professores em exercício na educação infantil e ensino fundamental, né? Você abrir portas mesmo para a inclusão, ó. B, tornar disponíveis livros didáticos falados em braille, em caracteres ampliados para todos os alunos cegos do ensino fundamental, sabe? Olha lá, a B, garantir a generalização da aplicação de testes de acuidade visual, olha o comprometimento, olha, né? Olha aí, implantar ensino de língua brasileira de sinais para alunos surdos. Pô, aí vem a C, né? E me fala que é facultativa a inclusão. Então, essa que é a nossa resposta, letra C. Olha a 2, tempinho aí para vocês resolverem. Pausa, né? Você pausa aí e resolve. Fechou? Vamos lá. Ó, FGV ainda, né? Professor Diar. Avalie-se as diretrizes do Plano Nacional de Educação, inclui os seguintes itens, entre outros. Então vamos lá, tem 3, 4 afirmações, ok? Você marcou qual aí na 2? Alternativa C, né, pessoal? A 1, a 2 e a 4 que estão corretas. Então quer dizer que a 3 está errada. Vamos ver o que diz a 3? Será que a gente desencanar já dessa questão 2 aí? Promoção do princípio da gestão plutocrática da educação pública. Não, nada a ver isso aqui, né? Nada a ver. Então ficou a 1 e a 2 e a 4. Vamos ver aí. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Fechou? 2. Formação para o trabalho, beleza, para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamentam a sociedade. Fechou? E a 4. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Perfeitinha. Então ficou aí a letra C, a 2. A 3, pessoal. Tempinho para vocês resolverem aí. Dá um pause, né? Importante vocês fazerem junto comigo, né? Aliás, fazerem também e depois pegar a explicação, se você puder, né? Mas se não quiser, vem de carona. Vamos lá. Mesmo com os avanços nos índices de escolarização da população brasileira, né? Taxas de analfabetismo entre jovens e adultos ainda são elevadas. Em face a essa situação, o Plano Nacional de Educação, vigente até 2024, estabeleceu a meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. Olha só, pessoal, a porcentagem quebradinha, né? 93,5% é a alfabetização, né, de população de 15 anos ou mais, tá? E até a final da vigência do PNR, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 50% o analfabetismo funcional, que nós já falamos, né? As afirmativas a seguir indicam corretamente estratégias concebidas para alcançar essa meta, a exceção de uma. Tá pedindo também a exceção, né, pessoal? Tem que ficar esperto. E é a letra E, ó. Criar salas de recursos multifuncionais para treinamento de jovens e adultos com transtornos globais com vistas à inserção no mercado de trabalho. Então ele está pedindo aí na 3, as afirmativas a seguir indicam corretamente estratégias concebidas para alcançar essa meta, à exceção de uma. Ele está falando de uma coisa e ele veio com um assunto relacionado a outra coisa, né? Então, uma coisa é uma coisa, como diz aquele ditado. Outra coisa é outra coisa. Então, aqui ele está falando de alfabetização, ele está falando de analfabetismo funcional, ele não está falando de transtornos, não está falando de educação especial. Então, essa questão E está errada, as outras todas estão corretas, mas ele quer errada. A letra E, a 3. A 4, um tempinho aí para você resolver. Vamos que vamos. Vamos de carona, então. Vamos lá. A 4, né, com relação aos objetivos e as competências do Plano Nacional de Educação, assinale V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá, então, na 4, pessoal. Né?
Vamos lá, a primeira. O PNE organiza e regulamenta a estrutura e funcionamento do sistema educacional público e privado e de seus profissionais. Tá? Então, Plano Nacional de Educação organiza e regula a estrutura e o funcionamento do sistema educacional público e privado e seus profissionais. A segunda, o Plano Nacional de Educação estabelece um conjunto de metas para todos os níveis, modalidades e etapas educacionais. E a terceira afirmação, o Plano Nacional de Educação traça caminhos para enfrentar os grandes desafios do sistema de educação, como a falta de vagas e a desigualdade no ensino. Então, as afirmativas são, respectivamente, ele quer, respectivamente, a 4, ficou a letra B, tá? A falso para a primeira, verdadeiro, verdadeiro para a segunda. Então, essa aqui, ó, né? O PNE organiza e regula a estrutura do funcionamento do sistema educacional público e privado e de seus profissionais, tá? Esse privado aqui não contempla, beleza? Vamos para frente, as outras estão corretas. Ó. O PNE estabelece um conjunto de metas para todos os níveis e modalidades, tá? E o PNE traça caminhos para enfrentar os grandes desafios. Então ficou letra B, tá? A 4. Vamos para 5, pessoal? Tempinho aí? Ok? Para resolver, vamos de carona. Vamos lá. O Plano Nacional de Educação é um documento estratégico que define diretrizes, metas e estratégias para a Política Nacional de Educação. Os pontos abordados no projeto abrangem diversas áreas, incluindo qual, pessoal? Avaliação, silabação, alfabetização, fonética. Vamos lá? Tempinho aí. Tá fácil essa, né? Letra C, alfabetização, tá? Os pontos abordados ali do Plano Nacional, né, é alfabetização, matando a pau aí. Essa questão, letra C. Vamos para 6. 6 lá, um tempinho para você fazer. São de afirmações, né? Nós vamos direto ao ponto. Vamos lá? Vamos para cima, então. Vamos responder. Resposta letra A, tá, pessoal? Para quem fez aí, ó. Letra A, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Então, vamos lá. Verdadeiro. Meta 1. Refere-se à oferta de educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Beleza. Antes disso, é creche, né? De idade, a fim de ampliar o acesso, tá? Ampliar o acesso e atender no mínimo 50% de crianças de até 3 anos. Tá? Então, 50% até 3 anos. Né, pessoal? A outra alternativa da 6, né? Da 6, vamos lá? Então fica verdadeira também, ó. Meta 5, refere-se ao processo de alfabetização de todas as crianças, no máximo até o 3º aninho do ensino fundamental. Está fácil, né? Vamos para terceira, que essa está errada, ó. A meta 7 refere-se ao fomento da qualidade da educação básica, priorizando a etapa do ensino médio, com melhoria do fluxo escolar e aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais do IDEB. Não é por aí. E nós vamos para a outra que também está errada. A meta 10 refere-se ao oferecimento de no mínimo 50% de educação de jovens e adultos na forma de educação profissional. Também não está de acordo, então também está errada. E aí, por fim, a última, né, que está certa, ok? Está certa essa 3. Refere-se à elevação da qualidade da educação superior e a ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício em conjunto do sistema de educação. Então, há uma preocupação com a valorização, né, docente, aumentando proporcionalmente mestres, um pouco mais, e doutores, né, também aumenta, mas menos do que mestres, né? Mais mestres, depois um pouco menos doutores, mas sempre progressivamente. Então, ficou letra A 6. A 7, pessoal, tempinho aí para vocês fazerem, né? Então vamos que vamos. A criação de planos nacionais de educação é determinada por características previstas na Constituição Federal de 88.
Fechou. Tal afirmação deve orientar o julgamento das afirmativas a seguir. O Plano Nacional de Educação terá a duração de 5 anos, tá? E aí ele já erra aqui, né? Porque são 10 anos, então a gente já... Tudo que tem a 1 está fora, então a D e a B já está fora. Vamos para a segunda. O Plano Nacional de Educação visa o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção direta ao PIB, Produto Interno Bruto. Essa tá ok, fechadinha. A 2 está certa. A 3, o Plano Nacional de Educação visa a erradicação da pobreza. Não, erradicação do analfabetismo, tá, pessoal? Da pobreza não, se bem que se preocupa com questões também de desigualdade social, né? E a 4, tá? A 4 também está certo. O Plano Nacional de Educação promoverá ações que conduzam à formação para o trabalho, né? Sempre visando o trabalho, tá? De jovens e adultos. Beleza, pessoal? Então ficou letra A, tá? A 2 e a 4 estão corretas. Vamos para a 8 rapidamente. Tempinho para vocês fazerem aí, né? Fechou, voltou, olha lá, a meta 5 do Plano Nacional de Educação é alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Para tanto, o referido documento apresenta estratégias entre elas. Quais são as estratégias e qual é a incorreta, tá, pessoal? De novo aí uma casca de banana para você ficar esperto. A gente que reclama que sabia a questão, mas não descuidou ali do enunciado, né? Eu costumo riscar na hora, sabe? Já faço um círculo, grifo embaixo para não escorregar no final e acabar me confundindo. Então é incorreta a letra E, ó. Instituir em regime de colaboração programa de construção de escolas com padrão arquitetônico imobiliário adequado ao atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres. Está muito bonito isso aqui, mas não está, né, numa meta 5 no plano lá. As outras todas, né, só você ler aí que também você vai aprender bastante, tá? São uma nova forma de você estudar. Beleza? Então ficou a letra E, a 8. Pessoal, vamos para a 9 agora, né? Olha só. São diretrizes do Plano Nacional de Educação, exceto, tá? Então ele quer a alternativa incorreta aí, fica atento que tem uma casca de banana nessa questão. Vou dar um pause aí. Vamos lá. Vamos de carona nessa agora? Vamos lá, pessoal. São diretrizes do Plano Nacional de Educação, exceto, letra A, erradicação do alfabetismo. Pessoal, se você não se atentar, tá? Vou dar uma dica para você. Você vai passar batido nessa questão. Por quê? Porque alfabetismo é diferente de analfabetismo, tá? Mas é muito comum você ir ali displicente e acabar passando por cima e achar que essa aí tá lá. E ela não está dessa forma lá no PNR, tá? Ela está erradicação do analfabetismo, tá? Parece muito simples, mas é uma casca de banana aí para você ficar atento. E aí o resto está tudo certo, né? Universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, melhoria da qualidade da educação, show de bola. A alternativa A que está incorreta não é erradicação do alfabetismo, é erradicação do analfabetismo, tá bom? E a 10, para a gente finalizar, tá? Nós temos aí a 10, vou dar um tempinho para você fazer. Show de bola, né? Vamos de carona. Considerando-se a Lei 13.005 do Plano Nacional de Educação, avaliar se as alternativas são certas ou erradas e assinalar, quase que não saiu, né? A sequência corretamente. Então vamos lá, tempinho aí, tá? Letra C, ó, tá? A primeira tá errada, a segunda tá certa. Vamos ver por quê? O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Isso não está, tá, pessoal? Isso não está na Lei 13.005, ok? E a segunda, sim, as conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de
8 anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução do Plano Nacional e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação subsequente. Por que 8 anos? Porque está finalizando o decênio, né? E aí você já prepara mais um plano para mais 10 anos. Então, 8 anos, e aí você já elabora, está correta essa questão. Alternativa C na 10. E aí nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? Sobre o Plano Nacional de Educação. Lembrando que tem no seu material o Plano Estadual de Educação para você pegar também. Mas o Plano Nacional de Educação, depois nós vamos também proporcionar para vocês, para uma revisão, um podcast ali bem resumido para você fixar esse conteúdo, tá bom? Mas vai para cima, imprime, tá? Imprime porque é pouca coisa para você grifar também, ou então imprime a apostila já grifada para você só acompanhar, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula, professor.